Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio 78 do Agora é a Hora. Hoje o assunto é saúde mental e depressão. E para isso, eu trouxe para você o neuropsicólogo Davidson Lemela. Ele é especializado em terapias de vidas passadas. Que prazer ter você aqui comigo. Eu comecei a acompanhar o seu trabalho, já tem acho que algumas semanas, e eu fiquei encantada, porque hoje a gente sabe, David, que as pessoas estão muito doentes emocionalmente, né? E a depressão e a ansiedade são as queixas mais principais, os transtornos, né, que a gente vê nas pessoas. E as pessoas, elas estão acostumadas a tratar só olhando para a doença, né, e não de forma integrativa e muito menos relacionando com vidas passadas. Né? Então, aqui no programa a gente fala muito sobre autoconhecimento. Então, a base do Agora é a Hora é o autoconhecimento, para que a pessoa comece a se conhecer, a se perceber pelo próprio comportamento, a identificar os pensamentos que ela tem, os gatilhos, para que ela consiga, sim, lógico, em muitos casos ela começa com medicação, mas que depois, com o tempo, ela consiga, né, se curar realmente, buscando as causas, as origens. Então, eu vi que você fala muito sobre depressão e você trabalha com essa questão de relacionar isso, buscando com as vidas passadas. Então, eu quero parabenizar você por esse trabalho, pelo teu conteúdo lá, porque é um conteúdo muito didático e que traz muitos questionamentos para quando a pessoa, quando ela assiste, ela começa a refletir buscando um autoconhecimento. Então, muito obrigada pela tua presença aqui hoje comigo. Prazer também é meu de estar aqui. Obrigado pelo convite. É isso aí, obrigada. E conta pra gente, como que você começou esse trabalho de relacionar essa questão psicológica, emocional com as vidas passadas? Primeiro pelo fato de que a gente tem conhecimento, pessoas, né, das nossas relações familiares que fazem uso de medicamentos antidepressivos ou ansiolíticos para ansiedade há anos e elas não conseguem uma cura definitiva, né? Pessoas que fazem uso de medicamentos, que sofrem de depressão ou de ansiedade, que são os males do século, e não conseguem uma cura. Porque elas percebem que os medicamentos, eles apenas aliviam os sintomas, mas não conseguem fazer com que a pessoa realmente se cure. Então, a gente entende que ou os medicamentos são ineficazes para curar a depressão e a ansiedade, ou a pessoa não é doente. Assim, doente do ponto de vista orgânico, do ponto de vista físico. Sim. A ciência tradicional, a medicina tradicional, organicista, tem uma visão e leva em consideração apenas a questão fisiológica. Então, eles descobriram, com o avanço da tecnologia, da ciência, da medicina, descobriram que pessoas que têm depressão, por exemplo, são pessoas que têm uma deficiência na produção de alguns hormônios cerebrais. Principalmente aqueles hormônios que estão relacionados diretamente ao nosso humor. Cujo principal hormônio que está relacionado ao humor é a serotonina. Então eles descobriram, a ciência, que essas pessoas têm deficiência na produção desses hormônios. Aí pesquisou-se na farmacologia uma forma sintética de estimular a produção desses hormônios, né, no cérebro dessas pessoas. E verificou-se que, de fato, esses medicamentos eles conseguem o êxito de fazer isso. Mas por que a pessoa não se cura? Por que a pessoa se arrasta anos e anos? Mesmo com esse medicamento fazendo ele aumentar a produção, ela continua na dependência. Na dependência e não consegue uma cura efetiva. Então, o que estaria por trás da depressão? Será que, de fato, a causa da depressão seria esses hormônios ou teria algo mais por trás disso? Será que esses hormônios, essa deficiência nos hormônios, não seria também uma ação, um sintoma da depressão? O que estaria por trás? E eu trabalho com
com terapia regressiva, terapia de vidas passadas há 23 anos. E a maior parte dos pacientes que me procuram no consultório, eles chegam lá com a queixa ou de ansiedade, ou de depressão, ou problemas de relacionamento. Então a gente começa a investigar, e aí as histórias que esses pacientes que sofrem desses problemas, as histórias que eles trazem no seu passado, de outras vidas que viveram, outros personagens que eles foram, são histórias que evidenciaram que, na verdade, o que está por trás da depressão não são os hormônios, mas, na verdade, é a pessoa. Na verdade, a depressão, ela é um distúrbio da alma. A depressão, ela está relacionada à nossa personalidade, o jeito que a pessoa é, como ela lida com as coisas na vida, no dia a dia, como que ela lida com as contrariedades, como que ela lida com as próprias emoções, e se ela tem consciência de suas emoções, que as pessoas não sabem muito bem o que sentem. Então, a gente percebeu isso nitidamente, né? A própria experiência clínica, não só minha, como de outros tantos trabalhadores que fazem terapia de vidas passadas, mostrou que, na verdade, as pessoas, elas são assim por elas mesmas. É o jeito da pessoa, a personalidade dela. Então, se a pessoa quer se curar da depressão, de fato, ela precisa se modificar. Ela tem que mudar. É a mudança. Tem que mudar. E essa personalidade, a gente sabe, né, que nada mais é do que uma somatória, né, de crenças e aprendizados por referências e de comportamentos repetidos, em que a gente repetiu até os 35 anos de idade. Pensamentos e atitudes repetidas há séculos. Há séculos, é verdade. Não é só nessa vida. É, porque a gente traz, né, é verdade. Exatamente. A constelação fala muito isso, né? Exatamente. Você já traz essa personalidade que você tem. Muitas pessoas dizem assim, não, mas eu sou desse jeito porque a minha mãe me abandonou, o meu pai não ligava para mim, né? E não, você é assim porque você escolheu ser do jeito que você é. Porque você pode pegar, por exemplo, 2 irmãos criados pelos mesmos pais, né, da mesma forma, na mesma sociedade, receber os mesmos valores, cultura, são completamente diferentes. E os mesmos traumas. Não, às vezes são completamente diferentes. Por que eles não são iguais? Por que um é depressivo e o outro é ansioso? Exatamente. Então, é que nós, na verdade, nós trazemos essa personalidade. Ao longo dos séculos, dos milênios, né, os inúmeros personagens que nós fomos no passado, as histórias que a gente viveu, histórias difíceis, histórias românticas, histórias de amor, mas histórias trágicas. Então, essas histórias que a gente viveu, Josi, ela foi construindo essa pessoa que eu sou hoje. Então, hoje eu sou isso porque eu me fiz assim. Você é assim porque você se construiu assim. E o que você tem a dizer das pessoas que têm uma crença religiosa muito enraizada e ela não acredita em vidas passadas? Como que ela consegue entender isso, se tratar e fazer a mudança? Porque a gente sabe que crença é crença, né? Tudo começa na crença. Nesta vida, do que eu aprendi, e nós temos as crenças religiosas, e tem religiões que não acreditam nisso. Então, como que você lida com isso para ajudar um paciente desse? Na verdade, o que a gente aponta como cura para a depressão não é a pessoa obrigatoriamente se sujeitar a um processo de regressão de memória às vidas passadas. O que nós estamos aqui até comentando é que a pessoa, para ela se curar da depressão, ela precisa se modificar. Porque a gente encontrou na personalidade do indivíduo depressivo um traço de personalidade característico que predispõe aquela pessoa a se tornar depressiva, que é a prepotência. Sim. Prepotência é um traço de personalidade, todos nós somos prepotentes. A prepotência, assim, falando sobre o significado da palavra, né? A prepotência, o prepotente é aquela pessoa que ela quer tudo do jeito dela. Então você já viu que todo mundo é prepotente, né? É óbvio que tem pessoas que são muito prepotentes. E outras nem tanto. Tem pessoas que são mais flexíveis, mais tolerantes, e tem outras que não. Inclusive, quando eu às vezes atendo paciente no consultório, né?
E eu percebo nitidamente que se trata de uma pessoa muito prepotente, que gosta das coisas sempre do seu jeito. Eu pergunto, mas por que você acha que as coisas têm que ser sempre do seu jeito? Aí, frequentemente eu ouço de pessoas prepotentes, porque o meu jeito é o jeito certo. Entendeu? Entendi. Então, é difícil. Para você lidar com pessoas assim, é preciso que ela perceba, na verdade, como ela é. O que está mostrando a sua personalidade, essa sua prepotência. O comportamento, o autoconhecimento. Isso, essa sua prepotência é que vai predispor essa pessoa a se tornar depressiva. O que está por trás da depressão é a prepotência. Sim. Aí você pode dizer assim, mas nem todas as pessoas são depressivas e todas as pessoas são prepotentes. Só que existem níveis de prepotência. Exatamente. Aí vai predispor a pessoa a ser prepotente. E quais as técnicas que você usa de vidas passadas? Então, no consultório, a gente trabalha com regressão de memória, né? E eu, inicialmente, Josi, eu faço umas sessões de entrevista. Faço umas 3, 4 sessões em que eu vou conversar com o paciente. Eu preciso conhecer aquela pessoa que está ali me procurando, eu preciso saber como que ela é, a personalidade dela, o que está por trás daquela queixa que ela está trazendo. E eu preciso mostrar para ela o que é que está por trás daquela queixa que ela está trazendo. Então ela precisa, antes de se submeter ao processo de regressão de memória, ela precisa se conhecer hoje. Então ela precisa descobrir e saber que ela é uma pessoa prepotente, que ela é uma pessoa difícil, que ela é uma pessoa exigente, que ela é uma pessoa perfeccionista, que é uma pessoa teimosa. Então nessas sessões de entrevistas nós vamos conversar bastante para que ela tenha esse autoconhecimento, para que elas percebam como que ela é. Aí nós começamos as sessões de regressão de memória. Na regressão de memória, Josi, eu não uso hipnose. Sabe aquela hipnose que a pessoa fica dormindo, inconsciente, não lembra de nada? Sim. Eu não uso. Na terapia, como que eu trabalho? A pessoa deita na poltrona, eu sento do lado dela, aí ela vai fechar os olhos e eu vou falar algumas coisas para ela relaxar. E aí, quando ela estiver relaxada, eu vou usar algumas técnicas para fazer com que a pessoa me conte uma história do seu passado. Então, cada regressão de memória, a gente vai conhecer uma história de uma vida passada. Um personagem que ele foi. Aí nós vamos descobrir tudo de importante que aconteceu naquela vida, o que ela fez, o que ela passou, como que ela viveu e como que ela morreu. Terminou a regressão, aí nós vamos relacionar aquela história que ela contou do seu personagem lá do passado com a sua história hoje. Porque hoje é um outro personagem, né? Hoje o personagem aqui é o Davidson, mas eu já fui, sei lá, o Pedro, o João, o Cláudio. Sim. Assim como você. Sim. E assim como qualquer pessoa, mesmo que não acredite em reencarnação. Exatamente. Né? E aí nós vamos trabalhar essa história no sentido de relacionar com a sua vida hoje e descobrir o que é que ela continua repetindo na vida atual, que ela já fazia lá naquela história que ela contou e que não deu certo. Então, se não deu certo lá, não vai dar certo hoje. Não vai. Até porque ela veio aqui assim para evoluir, né? É assim que trabalha a terapia. Ela veio aqui para melhorar. Para melhorar. Nós estamos aqui para nos melhorarmos. E nós só vamos conseguir nos melhorar se a gente se conhecer. A maior parte dos pacientes que chegam no consultório não se conhecem. Não se conhecem. Até porque essa personalidade que eu tenho hoje foi a personalidade que criou o que está acontecendo comigo. E se eu quiser resolver o que está acontecendo comigo, eu tenho que mudar. Mas como que eu mudo se eu não sei o que precisa mudar? Exatamente. Não tem como, eu não sei nem por onde começar. Exatamente. E aí eu vi uma frase sua que você fala assim, a depressão é mal-estar e insatisfação que a pessoa tem com a vida. Então, com a tua experiência, você consegue entender que existe uma relação muito grande com uma insatisfação com a vida. Essa insatisfação que a pessoa sente com a vida é pelo fato de a vida não atender todos os seus desejos. Então, não adianta você achar que aquilo que você quer você acha justo e que você merece. Se não tiver que ser, não vai ser. Como é que você vai lidar com isso? Quando não tem que ser. Quando você deseja tanto algo e você não consegue aquilo que você quer. Como que você vai lidar com isso?
É uma personalidade difícil e exigente. Você fala isso também. É a prepotência, né? Muito exigente. O controle também, pessoas muito controladoras. Pessoas controladoras, manipuladoras, exigente, perfeccionista, teimosa. Então, e tem uma predisposição muito alta para se tornar uma pessoa depressiva. E aí ela vai ao médico, infelizmente o médico dá o rótulo, né, de depressivo, e a pessoa vai usar medicamento. Então, ela... agora eu sou depressivo. Exatamente. Eu sou doente. E aí ela assume isso, né? Eu sou doente. Porque você não é depressiva, você está depressiva. Exatamente. Né? Mas aí se a pessoa assumir, repetindo para ela e para os outros que ela vai ser sempre. Exatamente. Infelizmente, o diagnóstico clínico dado pelo médico acaba dificultando a pessoa em se melhorar. Porque... se eu sou doente, então eu sou doente, eu vou tomar remédio. Mas se você diz para ela assim, não, você está assim porque você quer. Você está assim porque você precisa se modificar. Você está assim porque você precisa melhorar. Porque se você se modificar, você se cura. Aí você põe a responsabilidade para a pessoa. Sim, exatamente. Entende? Por isso que é tão importante, né? Todos os profissionais de saúde, de qualquer profissão, ter esse entendimento, né? Ter esse conhecimento para poder educar os pacientes. Porque quando o paciente procura qualquer profissional, principalmente médico, como existe uma hierarquia, né? Ele é muito sugestionável ao que a gente fala. Então, se a gente não tiver esse conhecimento integrativo, né, de ajudar a pessoa a buscar o autoconhecimento e falar para ela que tudo tem uma causa e que ela não é a doença dela, né? E não generalizar a doença como um protocolo, todo mundo toma o mesmo remédio, todo mundo é tratado igual. Cada pessoa desenvolve por um motivo. E aí você citou os irmãos. É que nem os irmãos gêmeos, né? O mesmo DNA. O mesmo código genético. Morrem de idades diferentes, de doenças diferentes. Personalidades diferentes. Então, como que nós vamos... Então, irmãos gêmeos são assim... Como que nós queremos tratar as pessoas que nem irmãos são, iguais, e querer que isso dê certo? Por isso que a medicina chinesa dá tanto certo, porque vai na individualidade. Infelizmente, existe um preconceito muito grande com relação à reencarnação. Sim, porque as pessoas geralmente associam a reencarnação com religião. Sim. Então, já fala em reencarnação, a pessoa já logo pensa no espiritismo, no budismo, no hinduísmo, que são religiões reencarnacionistas. Sim. Mas a religião, Josi, ela não tem nada a ver com religião. A reencarnação não tem nada a ver com religião. A reencarnação é uma lei natural, uma lei biológica, como a lei da gravidade. A lei da gravidade, ela sempre existiu. E o Isaac Newton, ele observando os objetos caírem no solo, ele pensou, mas por que o objeto cai para o chão? Por que ele não fica flutuando ou ele vai para cima? Por que ele cai para o chão? Aí ele descobriu que existe uma força magnética da Terra que exerce sobre os objetos e trazem esse objeto para a Terra. E ele cai no chão. E ele estudou isso e descobriu, inclusive, a fórmula da aceleração da gravidade, né? Mas a gravidade não é uma propriedade da ciência. Uma criança de 3 anos... ela nem sabe que é lei da gravidade, ela nem sabe que isso existe. Mas se ela se debruçar na janela, ela vai cair lá embaixo. Ou seja, a lei se aplica, independente dela acreditar ou não. A reencarnação é a mesma coisa. A reencarnação é uma lei natural. Todos reencarnam, acredite nela ou não. Então, tem muitos pacientes que me procuram lá, né? Que eu pergunto, sempre pergunto, né? Que você está me procurando aqui, você acredita em reencarnação? Eu me lembro, recentemente, eu atendi uma moça, jovem ainda, uns 20 e poucos anos, sentou na poltrona, né? Eu perguntei o que eu podia ajudar, ela explicou, eu falei assim, o meu trabalho se baseia na hipótese da reencarnação, que nós já vivemos muitas vidas, né? Você acredita em reencarnação? Perguntei para ela. Ela falou assim, olhou para mim assim, e falou, olha, tem uma coisa na reencarnação que eu não entendo. O que é? Se eu puder explicar, ela falou assim, então, o que é que eu tenho a ver com o que o meu espírito fez numa outra vida? Legal essa pergunta. Mas se ele fez numa outra vida, o problema é dele. O problema é dele, mas ele é você, querida. Eu tenho que sofrer hoje pelo que meu espírito fez. Que é a tua consciência. Aí eu falei para ela assim, quando você morrer, que um dia você vai morrer, né? Quando você morrer, o seu corpo vai para o cemitério, não vai? Vai. E o seu espírito vai para o céu, se você for católica, né? Ou vai para o mundo espiritual, né? Se você for espírita, certo? Certo. E você vai para onde?
Adorei! Você vai pra onde? Ela falou assim, é mesmo, pra onde que eu vou? Você é o espírito. Gente, adorei essa explicação. Você é o espírito. Você que viveu outras vidas, você que está vivendo agora. É você. Você é um espírito. Você é como se fosse um ator de teatro. Você imagina, por exemplo, o Lima Duarte. Mais de 50 anos de carreira. Representou vários papéis no cinema, na TV e tal. Cada papel que o Lima Duarte representou é um personagem dele. Mas ele sempre foi o Lima Duarte. Então ele vive aquele personagem, aquela história, monta um palco para ele representar aquele personagem, como montaram esse palco aqui para a gente representar o nosso. Esse palco logo não vai mais existir, esse corpo também vamos devolver para a natureza. E nós, atores, continuamos. Aí vamos representar um outro personagem. Aí vamos montar um outro palco para nós. Vamos viver uma outra história. É isso. Então, eu explico assim e digo, não existe questão da reencarnação que envolve religião. Existem religiões que acreditam em reencarnação. Que acreditam, é verdade. Exatamente. Mas eu acho que também é que... eu acho que a maior crença das pessoas é que nós somos, né? Elas não acreditam, não entendem que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. É o contrário. Parece que a pessoa entende. Isso, nós somos um espírito vivendo uma experiência reencarnatória humana, física. Nós estamos presos nesse corpo. Exatamente. Durante um tempo. Logo vamos deixar ele. E é impressionante. Quem já fez alguma técnica dessa... Não tem como, se você não acreditava, você passa a acreditar. Eu já fiz. Ah, sim. Eu já fiz. Então, assim, é nítido. Eu vi com perfeição, com riqueza de detalhes. Sim, tem pacientes que vê tudo. Riqueza de detalhes. Se perguntar o RG, ele responde. Não, a época que era, a roupa que eu estava usando, as pessoas que eu estava... Pessoas que eu tenho relação hoje, que são da minha família, estavam comigo nessa outra vida. Sabe? Então, é muito perfeito. Não tem como você falar, ai, eu sonhei, eu inventei. Não dá, é muito, assim, perfeito. Quando nós estamos vivendo nessa realidade física aqui, Josi, nós podemos até negar a reencarnação. Ah, não, será que tem mesmo? Será que vida espiritual existe? Não sei. Você pode até negar, como muita gente nega. Aliás, a maioria. Mas quando você desencarnar, quando você largar esse corpo físico, você voltar para o mundo espiritual... Você está diante de uma realidade que você não vai conseguir negar mais. Sabe? Você está diante de uma realidade espiritual. Você é um espírito. E agora? Aí tem um espírito que se comunicava através do Chico Xavier, o espírito Emmanuel, que escreveu várias obras através do Chico. Ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim, existem pessoas que quando desencarnam e chegam no mundo espiritual... elas não acreditam na sua própria realidade. Porque para elas morrer e acabava. Então, é um choque, se eu morri, eu tinha que acabar. Por que eu estou aqui? Não, eu não existo. É um choque. É um choque muito grande. Então é melhor você já começar a estudar isso aqui, sabe? Se ater das coisas espirituais, se preocupar com essa questão espiritual, porque essa vida aqui passa num segundo. Num segundo. O meu tio, que ele já faleceu, ele era espírita. E uma vez ele falou assim para mim, eu nunca mais esqueci isso, ele me trouxe uma clareza com relação à reencarnação. Porque na época eu era católica, então tem as crenças, como eu te falei, né? Eu passei por isso. Então aquelas crenças, né? E ele era uma pessoa assim, muito sábia. Era uma pessoa que eu amava conversar, eu amava atender. Sabe aquela pessoa que você fica ouvindo? E ele estudava muito, foram anos da vida dele, né, estudando. E aí ele falou assim pra mim, aí eu falei assim, tio, mas será? Eu tenho as minhas dúvidas. E olha só, eu não tinha meu filho ainda. Aí ele falou assim, eu vou te explicar então de uma maneira que eu acho que você vai tirar as suas próprias conclusões. Aí ele falou assim, se não existisse reencarnação, nós estaríamos subestimando a bondade de Deus. Aí ele falou assim, você não tem seu filho ainda nascido, porque eu estava grávida. Mas quando o seu filho nascer, e se você tiver outro filho, tiver 2, e alguém te perguntar, quem você escolhe? Quem vive e quem morre? Quem vai ser feliz? Quem vai ser mais próspero? Quem vai ter uma casa para morar? Quem vai sofrer mais? Quem vai morrer cedo? Quem vai morrer criança? Quem vai morrer velhinho? Quem você escolheria? Não tem como. Quem é pai e mãe? Agora, você acha que Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, que é o Pai todo
misericordioso, faria isso se nós, meros mortais, não conseguimos? Você acha que ele faria isso? Então assim, aí a pessoa para de botar a culpa em Deus, né? Por que comigo? Ela para de ser vítima. Exatamente. Né? Ela vai buscar o autoconhecimento, ela vai buscar entendimento, ela vai buscar a mudança. Porque senão ela fica ali achando que a culpa é de Deus, que a culpa é sempre de alguém, do outro. Por que não salvou o meu filho e salvou o outro? Eu orei tanto, meu Deus, eu pedi tanto pra você. Não é? Exatamente. Tem um motivo disso acontecer e você sabia. Aí eu perguntei assim, e por que esquece? Porque se você lembrar, você vai achar um jeito de manipular. A tua evolução não vai acontecer. Exatamente. Então, o jogo é esse. Você não tem que saber. Para saber se você conseguiu realmente, né, ressignificar todos aqueles traços que você veio resgatar. Aquela personalidade, aquilo que você vivenciou no passado e que você não conseguia lidar e que você não aceitou. Nossa, aquilo, juro, fez assim, ó. Abriu, né, sua Abriu. mente. Tanto é que hoje eu não tenho mais nenhuma religião, sou espiritualista. Depois eu fui pro espiritismo, kardecismo, estudei muito, fiz curso. Me ajudou muito, muito. Eu falo que de todas as religiões que eu passei, foi a que mais me ajudou, né, nessa questão do meu desenvolvimento espiritual. Aqui, né? Do conhecimento a respeito da espiritualidade, né? Exatamente. De Então, por que estamos aqui, né? E é isso. E aí eu lembro disso, às vezes, quando alguém me fala, né? Ou vê algum corte, ou escreve alguma coisa lá, eu respondo isso. É isso que ele me explicou, e aí a pessoa pensa, Teve uma vez que uma pessoa também muito religiosa, ela falou pra mim isso, não tem, que absurdo. Aí ela tem 3 filhos. Aí eu falei, você tem 3 filhos, qual que você gosta mais? Ela, não tem como. Aí eu fui fazendo várias filhas, igual meu tio. Quando eu falei isso, juro, ela ficou assim, ó. Nossa, Foi verdade. doutrinando ela, né? É verdade, porque assim, não é uma questão de crença, é uma questão de entendimento, de reflexão. Né? Porque a gente ora para ele falando que, nossa, é um Deus misericordioso. Mas por que ele faz assim? E muitas pessoas que são muito religiosas se voltam contra ele em momentos de aflições, de perdas principalmente, né? De morte na família, perder um filho. A pessoa se volta, e ela sempre foi muito religiosa. Porque não é uma questão de religiosidade, é uma questão de espiritualidade. De fé, né? E de fé. De fé verdadeira. E de entendimento. É, verdadeira, exatamente. Né? Acreditar mesmo que Deus é justo e bom, misericordioso. Então, se ele é justo, bom e misericordioso, não vai acontecer nada que não seja necessário para que você aconteça. E por isso mesmo que ele te dá várias oportunidades. Exatamente. Igual na escola, você não estudou para prova, colou o ano todo, tomou uma bomba, você não faz de novo? Você não tem uma outra chance? Então será que ele faria isso com a gente? Só uma? Nossa, mas é muito pouco, né? E Deus, ele é muito bondoso e misericordioso. Então, ele não castiga a gente. Não. Você fala assim, eu tô sofrendo assim porque eu fiz tal coisa na outra vida. Não necessariamente você tem que ser morto hoje se você matou alguém na outra vida. Não, você pode praticar o bem, porque a prática do bem anula as faltas passadas. Então, Deus dá a oportunidade do amor. Porque, como dizia Jesus, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se você amar, se você se dedicar ao próximo, se você praticar o bem, você anula um monte de faltas passadas. Exatamente. O amor cura, transforma. E se você está sofrendo, não é Deus que está te castigando. Você que está sofrendo por sua conta. Então, porque você deixou de amar. Então, se você deixa de amar, se você deixa de praticar o bem, então você tem que dar conta daquilo que você fez. E muitas vezes, quando a gente não opta pelo amor, aí vem a dor para ensinar. A dor é uma lição difícil, uma lição penosa para aquele filho que não fez a opção do amor. E o amor cura, né? Sim. Ele muda a química toda do cérebro. Sim. Eu estava lendo o livro do Bruce Lipton e ele dá um exemplo assim, né? Falando sobre a mudança da química do cérebro na produção do hormônio do crescimento, hormônio do amor, ocitocina, entre outros, né, que promovem tanto bem-estar. Ele dá um exemplo assim. E aí, quando a gente fala de depressão, a gente fala muito de uma mente insatisfeita e muito voltada para o passado, né, com mágoas, com raiva, com rancor, etc. Ele fala assim, como que é uma pessoa apaixonada? Ela vive a paixão, ela está no presente.
Ela não vê a hora de encontrar a pessoa. Ela quer ter relação com aquela pessoa para ter uma troca de amor. Ela tá no agora. E ele fala assim, eu não tô falando para você viver essa paixão do amor com uma pessoa, assim, só um relacionamento amoroso. Ele fala, amor com uma planta, com um animal, com Deus, com o universo, com você mesmo. Ele fala assim, lembre-se quando você se apaixonava. É isso. Se as pessoas aprenderem isso, a viver isso todo dia, viverem apaixonadas, né? Ou pelo parceiro, né? Que ele fala, tomara que seja, né? Pelo parceiro, estar com alguém de uma troca sincera, recíproca, ou ficar sozinho, mas amando a vida. Ele fala, busque o amor o tempo todo, porque você muda a química do cérebro, né? E também quando a gente fala de depressão, a gente tem que falar sobre exercício, né? Quantas pessoas não fazem nenhuma atividade física? Ah, importante, Né? Porque o exercício, ele muda a química do cérebro. É muito importante as pessoas entenderem isso. Gente, não existe saúde mental sem atividade física. Tem que ter. Você tem que descobrir o que você gosta. Ou uma caminhada, alguma coisas coisa. prazerosas, né? Exatamente. Estar com os amigos, praticar o bem. Socializar. Né? Fazer atividade física. Exatamente. E aí eu vi um vídeo seu em que você fala assim, sobre um estudo, né? Herdar a depressão de um antepassado. Pesquisa de mapeamento dos nossos nucleotídeos, que são uma unidade do DNA. Isso. Então eles pesquisaram para ver essa relação. Eles pesquisaram toda a cadeia de DNA que o ser humano possui. Foi uma pesquisa que levou mais de 10 anos. O Brasil, inclusive, fez parte. E eles descobriram para que serve cada gene humano. Para que serve cada gene? Esse aqui, esse aqui, esse aqui. E numeraram cada um deles. E quando eles foram revelar os resultados da pesquisa, foi acho que em 2003, né? Olha só, eles chegaram e disseram assim, olha, o nosso código genético do ser humano é 99% igual a de um caroço de milho. Você já viu algum milho depressivo? Com raiva? Não, o nosso DNA, o nosso código genético, não existe lá um gene... Um traço, um gene. Um gene da depressão. A depressão. Você não herda do seu pai, do seu avô, nem vai transmitir para os seus descendentes. Ah, não, eu sou depressivo assim igual o meu avô. Não, você é depressivo igual ao seu avô, coincidência, porque é o seu avô. Mas você é depressivo por você mesmo. Por você mesmo. Exatamente. É que a gente tem as crenças também, Tanto né? que o presidente desse projeto, do Genoma, o presidente é um americano, um cientista chamado Francis Collins. Quando ele entregou os resultados do projeto, um tempo depois ele editou um livro que ele escreveu. Sabe qual é o nome do livro? Inclusive eu vi esse livro para vender ali na Martins Fontes, no Gonzaga. Qual que é? Chama A Busca de Deus. Olha, tá vendo? A Busca de Deus. Exatamente. E a gente já tem hoje vários estudos, inclusive com varredura cerebral, através da meditação, quando a pessoa está se conectando com a espiritualidade, com o que ela acredita, orando, né? As regiões que ela aciona, a coerência que ela gera no cérebro, com as suas várias estruturas, ele para de ficar incoerente, e existe uma coerência também com o coração, né? Coração e cérebro, ou seja, o sentir com a parte do processamento. Olha a importância, né, da gente ter um lado espiritual desenvolvido, acreditar em alguma coisa. Eu vejo muito assim, porque o que faz uma pessoa ficar triste, ficar insatisfeita, muitas das vezes, é não saber lidar com o que acontece com ela, com os desafios, porque a vida é isso, né? Ela nunca vai ser uma coisa assim. A natureza é isso, né? O universo é isso. A maré sobe, desce, o sol vem, se põe, aí vem a lua, de dia, de noite. É tudo assim. É sempre movimento. Então você não vai querer ter uma vida, só felicidade, não, só aqui, não vai. O tempo todo, né? Então a gente tem que aprender a lidar, isso é gestão emocional, é saber passar por todas as emoções, encurtar esse período refratário, enfim, né? E não ficar presa naquela emoção, né? Saber passar por todas elas. Então, eu acho que é isso, a pessoa, se ela está passando por um desafio na vida, ela já tem essa dificuldade porque ela tem essa personalidade rígida, prepotente, controladora. E ela não acredita em nada acima dela que possa ajudá-la, em que ela tenha um colo, em que ela tenha que se agarrar, segurar na mão, aí lascou. Aí ela vai cair, né?
Ela vai pro buraco. Eu penso assim, porque todas as vezes que eu tive desafios na vida, que todo mundo tem, eu sempre tive esse meu lado espiritual muito assim, muito desenvolvido, desde pequena. Então, para quem que eu recorria? E é muito confortante. Buscar força. Né? E quando você se conecta de verdade, você fica confortada. Você tem esperança. A fé é a esperança, né? É o crer para ver. Né? Exatamente. Então, agora, é que existe muito assim, de crença religiosa, as pessoas se apegam muito na religião. Ela é necessária muitas vezes? É. Para poder ajudar a pessoa nessa parte do desenvolvimento dela, do entendimento. Mas depois, quando a gente começa a se aprofundar muito nisso, nessa parte da espiritualidade, a gente percebe que a gente não tem que ficar preso em algo, dogmas. Você pode usar a religião ou o grupo religioso para você como exercer alguma atividade em benefício do próximo, né? Ajudar as pessoas. Exatamente. Né? Que nem, por exemplo, eu faço muita palestra, né? Então, essas minhas palestras, de certa forma, eu estou levando conhecimento, informação, né? É uma forma de ajudar as pessoas, né? De ajudar. Né? E por falar assim, né, em depressão e autoconhecimento, né, que é o foco da sua entrevista, é o autoconhecimento, né? Eu me lembro que há 2.400 anos atrás, na época de Sócrates, na Grécia Antiga, existia um templo que se chamava Templo de Delfos. Na entrada desse templo existia uma inscrição que dizia assim: conheça-te a ti mesmo. Lembra disso? Eu lembro. Você esteve lá, não? Eu acho que eu tive. Mas eu escutei essa frase muito de Jesus. Então, ele fala muito, né? Falava muito isso. Naquela época, né? 400 anos antes de Cristo, como já era importante o autoconhecimento. Imagina hoje. Né? Imagina hoje. E hoje, a questão do autoconhecimento é uma questão complicada, porque existem tantos apelos na vida, né? Tantas seduções, distrações, que você acaba não prestando atenção para dentro de você. Então você fica mais ligada no mundo exterior. Quanto você vai ganhar, quanto você vai obter, correndo, competindo. E você não olha para dentro de você, porque autoconhecimento é conhecer a si mesmo, lá dentro de você. Saber quem você é, saber o que está aqui. Porque para você se modificar, para você curar a sua depressão, você precisa se modificar. E para você se modificar, você precisa se conhecer. Se você não se conhecer, você não consegue se modificar. E quando a gente fala de depressão, há quadros de mágoa, raiva do passado, traumas, abusos. É porque você não conseguiu perdoar. Você não conseguiu esquecer. Por isso que você tem ainda a guarda essa mágoa, a raiva quando você lembra. Né? Você não perdoou. Se você não perdoou, Josi, a pessoa está presa naquilo ainda. Aquilo não se desligou dela. Isso acontece até com coisas que sucederam em outras vidas. Às vezes, na Idade Média, aquilo está preso na pessoa ainda. Muitas vezes, numa regressão, Josi, aparece lá uma mágoa que a pessoa vem arrastando com ela há séculos. Vem trazendo com ela aquilo, sabe? Até que ela consiga tirar aquilo dentro dela. E aquilo está fazendo mal, aquilo adoece ela, deixa ela infeliz. Não tem. Quantas pessoas têm fobias aqui e não sabem por que tem, né? Fala assim, nossa, eu tenho medo. Eu não sei quem foi que me falou. Nossa, eu não posso olhar para o mar à noite. Eu entro em pânico. Viveu alguma coisa lá atrás. Algum acontecimento trágico, né, que ela viveu. Mas você sabe que nesses casos de fobia, de pânico, né, quando a pessoa tem medo, trauma de alguma coisa, são mais fáceis de resolver. Por exemplo, a pessoa chega lá no consultório, eu tenho medo de altura. Eu não posso me aproximar da janela ali que eu já passo mal, acho que vou cair lá embaixo. Então, às vezes, com uma ou duas regressões você já resolve, porque aí a pessoa vai se lembrar que de uma outra vida, ela foi empurrada do abismo lá, esborrachou lá embaixo, e aí ela vai começar a relacionar que, na verdade, aquele medo que ela sente hoje não tem nada a ver com ela hoje, tem a ver com aquele personagem que ela foi, e ela vai se desligando do passado, e o medo desaparece. Agora, a questão difícil é tratar a mudança de personalidade. A pessoa se modificar, se melhorar como pessoa. Ela tem que reconhecer. Ela se tornar mais flexível.
Como o bambu, né? As coisas Nem não o tem... bambu, né? É, isso. Ele enverga, mas não quebra. Mas não quebra. Né? Tem que ser assim. Ele enverga, mas não quer. A pessoa tem que reconhecer que nem tudo tem que ser do jeito dela. E que o outro tem o jeito dele. Exatamente. E não tem um jeito só de fazer as coisas certas. Ele agiu do jeito que ele achou que tinha que agir. Ah, mas eu não faria isso. Sim, mas você não é ele. Então são questionamentos que depois que eu comecei a estudar, a ler, eu ressignifiquei muitas coisas. Não é que você vai ser obrigada a voltar a conviver. Mas quando você encontra a pessoa, você conversa, você cumprimenta. Você perdoou, você esqueceu. Cumprimenta, esqueceu. Exatamente. Você não vai ficar com a cara fechada, eu não falo, se ela chegar eu saio. É porque você não perdoou. É porque não perdoou? Perdoou. Porque a pessoa sempre tem um motivo pra tudo, né? Então a gente tem que aprender a ressignificar. É que os maiores traumas, eu acredito que sejam da infância, os pais, a criação, mas eles entregaram também o que eles podiam entregar. A maior parte dos traumas está relacionada a vidas passadas. É claro que tem coisas que aconteceram nessa vida, lá na infância, dentro do útero materno, durante a gestação, nos primeiros anos de vida, no que a gente fala perinatal, né? Agora você imagina o tempo de vida que nós temos na vida atual com o tempo de vida das outras vidas. Então, a maior parte dos traumas hoje está relacionada a vidas passadas. Sim. De outras vidas. E todas as pessoas que fazem essas técnicas, elas acessam do que elas morreram? Que técnica? Que quando eu fiz, essas que você trata. A regressão? Isso. Quando eu fiz, eu não me recordo de ter chegado nesse ponto. É muito comum das pessoas verem. Eu levo o paciente até a morte, sempre. Sempre? Sempre até a morte. A regressão, ela só termina... E se for uma morte trágica? Tem que reviver aquilo. Meu Deus! Ela tem que saber o que aconteceu. Porque muitas vezes aquela morte que ela teve, trágica... É o que está causando hoje. É o que está causando problema hoje. Às vezes é uma morte em que ela foi, por exemplo, morreu inocente. Foi executada, era inocente. Aí morre com uma raiva do caramba, com ódio. Ela precisa reviver aquilo, ela precisa saber aquilo. Para a gente trabalhar isso na terapia. Entendeu? Porque não é só lembrar da história. Aí, depois tem que ser trabalhada. Terapeuticamente. Então, aquela história trágica que ela viveu, difícil, por mais difícil que ela tenha sido, ela tem que ser terapêutica. E nós vamos trabalhar nesse sentido. Para ela poder fazer a associação. Então, vai sempre na hora da morte. Então, eu até brinco com os pacientes e falo assim, pô, já morreu tantas vezes, não sei porque a gente não acostumou ainda, né? Ai... Você vê, mas é uma coisa que é necessária, né? Morremos muitas vezes. Até porque o cérebro, ele funciona por associação e repetição, né? Então, se para você ter um entendimento de alguma coisa, ele vai sempre associar com uma referência. Ele tem que ter uma referência. Por isso que na escola é toda uma didática, né? Você não aprende tudo de uma vez. Né? Você vai aprendendo devagarinho para aprender a ler. Isso, as letrinhas, para quê? Para associar. O cérebro é isso. Então, pensando em traumas, faz todo sentido, porque se eu chego na morte, e aí foi uma morte que o que aconteceu é o que está me causando hoje, para eu poder resolver o hoje, eu tenho que associar. Eu tenho que saber fazer o meu aconteceu. cérebro ter entendimento e fazer associação, para que haja mudança. Olha que interessante. Por isso que ele tem que varrer a vida todinha. Tudo importante que aconteceu naquela vida, até ele morrer. Inclusive, depois que ele morre, eu pergunto, e aí, você morre, e o que acontece com você? Fica vagando aí? Aparece alguém para te ajudar? Saber o que aconteceu. Depois que ele morreu. E as pessoas falam o que pra você, geralmente? Depende da história, depende da pessoa. Depende, tem pessoas que ficam vagando, tem pessoas que ficam vagando, ou então, por exemplo, foram assassinadas, aí se torna uma presença, um obsessor na vida daquele que matou ela. E ela vê isso? Vê que ela se tornou, ela se tornou um obsessor, né? E ela passa a perseguir aquele que tirou a vida dela. E faz todo sentido isso, né? Sim, claro. E muitas vezes esse espírito, ele nem sabe que morreu, né? Não. Nem sabe que morreu. Às vezes passa um tempo assim numa perturbação, mas depois compreende que morreu, sabe que morreu e tenta achar a pessoa que foi provocar a morte dele. Uma vez eu conversei com um rapaz, eu estava numa rádio dando uma entrevista e ele fazia parte, né? E aí, nos bastidores, ele contando pra mim que ele sofreu um acidente de moto muito grave, muito grave. E aí, o que aconteceu? Ele saiu do corpo e ele foi pra casa dele. Ele não se ligou. Quando ele saiu do corpo,
que tava lá caído na estrada, ele foi até a casa dele. Ele não se ligou que ele tava lá caído, entendeu? Ele falou que, eu lembro nitidamente. Eu entrei na minha casa, eu vi a minha mãe dormindo no sofá. Eu passei pela minha mãe e fui pro banheiro. Quando que eu me dei conta? Quando eu me olhei no espelho, eu tava todo ensanguentado, gente. Né? E a religião dele não acredita nisso. Você não viu naqueles relatos de experiência de quase morte também? Já vi. Nossa, tem um monte na internet. Mas eu nunca tinha ouvido de alguém assim pessoalmente. Ele me contando... Ele falou assim, que ele olhou no espelho, ele tava todo ensanguentado, aí ele começou a se lavar, a lavar o rosto, a lavar o rosto, a lavar o rosto. Lá, né? Aí nisso que ele começou a se lavar, a água correndo. Ele falou, mas... Aí veio o flash, aí ele lembrou do acidente. Aí ele correu pra sala e começou a falar com a mãe dormindo. Não ouvia. Aí ele mexia nela, ela não acordava. Aí ele falou, morri, eu tô morto, ferrou, tô morto. E aí, beleza, aí ele falou que ele saiu correndo na rua, veio uma freira... Ajudar ele. Levou ele até o hospital. Devia ser um espírito ajudando ele. Quando ele chegou no hospital, ele viu ele em coma. E aí ela deu esse entendimento pra ele, ó. Você não tá morto, né? E aí ele... Tá fora do corpo. Foi, aí tá bom. Aí passou, ele ficou muito tempo lá em coma, aí se recuperou, saiu do hospital... Quando ele começou a dar esse testemunho, ninguém acreditava nele, porque a religião dele não acredita nessas coisas, enfim. E aí a mãe dele disse, olha que coisa. Sentiu ele lá? Quando ela acordou com o telefone, ela estava dormindo, ligaram para falar dele. Ela escutou a pia aberta. Tá. A pia estava aberta e ela não tinha ido no banheiro. E aí bateu com a história dele. Então ele falou, eu estive lá. Eu lembro da roupa. Aí ele falou, mãe, eu só tava usando tal roupa. Eu lembro de tudo, da roupa que ela tava usando. E ela falou que a pia tava correndo. Ela falou, nossa, quem abriu a pia, né? E aí depois, quando ele voltou do coma, ele contou. Olha, gente, então essa história, ela me marcou. Vamos imaginar que o corpo dele tivesse morrido. Ele tá naquela perturbação, sem entender o que aconteceu, vai na casa dele, quer falar com a mãe, ela não responde, vai no espelho. Ele fica por um tempo numa perturbação, até que aparece alguém e ajuda. Exatamente. Que nem apareceu a freira. Levou para ele ao hospital. Mas iria levar ele para o mundo espiritual, para uma colônia, para um hospital lá no mundo no astral. Exatamente. Né? Então são histórias, como o Chico também trouxe várias psicografias, como outros médiums fazem, contra fatos, não há argumentos. Né? Você fala assim, como que aquele médium... sabe o nome, sabe de uma pessoa que está na plateia, sabe o nome dos avós, dos antepassados, do que essa pessoa fazia, os lugares que ela viajou. Então, assim, nós somos seres pensantes. Como é que ela vai saber aquilo tudo, né? A gente veio aqui para aprender, para ouvir e para pensar. Porque o nosso cérebro ele é muito poderoso. Então, se a gente ficar preso também em crenças, a gente nunca vai conseguir se ajudar. Porque a gente vai estar sempre na vítima. Né? Então eu acho que isso... Teve uma história também, isso foi com a minha família. Eu nunca falei isso, mas eu vou falar aqui para as pessoas também terem essa reflexão. Eu tinha na clínica uma menina, secretária, e eu nunca soube a religião dela, e nem que ela era médium. Ela nunca me contou. Sim. E eu perdi um primo, de repente. Ele tinha 42 anos, teve um infarto fulminante na rua, na porta do shopping. 42 anos? 42 anos. E eu tinha falado com ele minutos antes. Eu tinha a mensagem dele no WhatsApp. Ele tinha ido pro shopping, porque era meu aniversário, no outro dia. Ia ter um almoço e nós éramos primos muito ligados. Filho desse meu tio, que já faleceu, irmão do meu pai. E ele caiu na porta do shopping, na porta do Praia Mar. E aí ficaram 50 minutos lá, os médicos tentando reanimar e não teve jeito, foi fulminante. E eu não sabia, fui embora pra casa. Aí eu fui buscar o meu filho na escola, eu tava com meu filho, indo pra casa, a minha mãe me ligou. A minha mãe me ligou pra contar, e eu não tava em casa ainda. Eu lembro que eu fiquei transtornada, eu parei meu carro, não sabia nem onde eu tava, meu filho atrás, assim, processando aquilo, sabe? E falando, não, mas como assim? Tem alguma coisa errada. Eu falei com ele, né, tal. Aí saí, parei com meu filho numa padaria, fui beber uma água, ele pequenininho, meu filho era, ela me ligou. Veja.
Eu não estava mais na clínica, ela não sabia que eu tinha um primo com esse nome, e muito menos que ele tinha morrido, a minha secretária. Muito menos que ele tinha morrido, porque ninguém sabia, era muito recente, né? A minha mãe tinha me ligado, nem meu marido sabia. Ela me ligou, doutora, a senhora tá onde? Aí eu falei, tô numa padaria. Aí ela falou, eu vi o Nelson. Gente, eu vi o Nelson. Eu falei, quem? Ela conhecia? Não. Ele? Ah, não conhecia Não, ele? ele foi até ela, ele se apresentou. Ah, tá. E aí eu fiquei muda no telefone. Eu não falei pra ela, eu perdi nada. Ela começou a falar. Eu vi o Nelsinho, tá? Ele veio falar comigo. Falou que a avó, né, recepcionou ele. Aí, olha como era a verdade. Ela falou a roupa que ele tava. Ela falou o nome da minha avó. Ela falou o nome de um tio que eu nem sabia que tinha. Foi tudo ele que falou pra ela, né? Ela falou o nome de um tio meu que eu não sabia que tinha, porque eu não conheci, que era irmão da minha avó. Ele conheceu. Ele era pequeno, ele conviveu com esse tio. Eu não. Porque ele tinha 12 anos a mais que eu. Sim. E aí ele falou que o tio Ernesto veio. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, eu tenho algum tio Ernesto? Minha mãe tem, irmão da tua avó. Então, assim, como que ela sabia de todas essas informações? Então, como ela trabalhava comigo e ela tinha esse dom, ele foi passar as informações para ela, né? Porque ele sabia como eu não sabia naquela época lidar, assim, com perdas. É que você ia acabar contando pra família. Tudo. Eu tinha essa dificuldade de lidar com a morte, né? Então, desses anos estudando, eu aprendi a lidar melhor. Mas quando eu perdi alguém muito próximo, eu sofria muito. Ele sabia, né? Então gente, aí eu conto essa história, eu falo, gente, ela não trabalha mais comigo. Ela me falou todos os detalhes e nome de familiares que nem eu sabia que tinha. Entende? Então, assim, são questões que a gente não tem como explicar de outra forma, né? Ou você acredita, ou você fica sofrendo. Hoje em dia, eu acho que é insanidade a pessoa que não acredita. Hoje tem tanto lugar que você pode ter informação com tantas provas, evidências claras, nítidas. É porque é uma crença muito enraizada. Não acreditar é insanidade. Insanidade. É uma mente muito fechada. É muito... É uma caixa, né? A pessoa entrou naquela caixa e aí ela não vai ter evolução, porque ela vai ficar presa nisso. E aí a tendência dela adoecer emocionalmente é muito grande. Exatamente. Porque ela não tem respostas. E se ela não tem respostas, ela vê como injusto. E ela é vítima. E a vítima não muda nada. Ela vai ficar... A vítima é impotente. Eu vi ele, uma entrevista do Bruce, ele fala isso. Ser vítima é ser impotente. Vítima é o comportamento mais controlador que existe. A vítima... Olha que interessante, é verdade. É o comportamento mais controlador. Por quê? Porque o papel de vítima provoca no outro 2 sentimentos negativos. Medo e culpa. Por exemplo, eu sou vítima. Chego para ele e falo assim, você vai pagar isso que você fez para mim, você vai ver. Olha como eu estou sofrendo, você vai pagar. Medo. Ou então você diz assim, olha como eu estou sofrendo, olha o que você fez comigo. Culpa. Provoca no outro. Exatamente. Não existe vítima. Eu posso cometer uma injustiça. E as pessoas frequentemente fazem isso. Eu posso cometer uma injustiça. E essa injustiça que eu cometi, atingir alguém. Então, eu cometi uma injustiça, mas essa pessoa não foi injustiçada. Deus não permitiria. Não acontece nada que não esteja dentro dos nossos compromissos kármicos. Dos nossos compromissos, é isso mesmo. Você pode estar no meio de uma batalha. Se nenhum fio do seu cabelo merecer ser tocado, não será. Agora, tudo que acontece é para o nosso bem. Lembra de uma novela que passou na Globo? Alguns anos atrás, Eita Mundo Bom? Não lembro. Você lembra? Não lembro dessa. Era uma novela assim, daquela novela das 6, era uma época assim, passava na roça, né? E tinha um personagem nessa novela, o Candinho, né? Era um sujeito bom pra caramba, sabe? Um sujeito de bom coração. E ele repetiu uma frase durante a novela várias vezes. E no último capítulo da novela, ele está entrando na igreja para se casar com a mocinha lá, que ele gostava, né? Uma moça linda e tal. E ela está esperando ele no altar, e ele está caminhando assim na igreja, né? Era o último capítulo, os momentos finais da novela.
A novela chamava Eita Mundo Bom. Ele está entrando na igreja assim, quando ele está próximo do altar, ele para, ele olha para a câmera e diz assim, repete de novo a frase, que diz, tudo que acontece de ruim é para melhorar. Exatamente. É para a pessoa aprender com aquilo, né? Então, se você tiver fé e acreditar mesmo nisso, nada vai te abater. Não vai. Se você acreditar mesmo nisso... E para a gente encerrar, se você tivesse que deixar uma mensagem para as pessoas que estão passando por depressão, o que você diria para elas? Como eu falei aqui durante a nossa conversa, né? Você só vai se curar da depressão se você se modificar. Não remédio nenhum vai curar você, acredite nisso. O remédio vai atenuar os sintomas, o remédio vai deixar você assim, saindo daquela crise mais aguda, que você não quer nem sair do quarto mais, não quer falar com ninguém. Então o remédio vai dar uma sobrevida para você, mas ele não vai lhe curar. Eu não sou contra remédio, não estou fazendo propaganda aqui contra remédio. Eu acredito até que muitas pessoas devam usar o remédio. Mas lembre-se, a cura da depressão, ela está diretamente relacionada à sua transformação. Então você precisa se tornar uma pessoa mais flexível, mais tolerante, mais humilde, menos exigente, menos perfeccionista. E lembre-se, nem tudo tem que ser do nosso jeito. É isso aí. Assim a gente pode dizer que a depressão seria o despertar da alma? O acordar... Para a pessoa acordar, a vida chacoalhando. A depressão, ela é uma enfermidade da alma que se manifesta por conta da sua personalidade difícil. Então ela se manifesta, como por exemplo, a gripe. A gripe não, a febre. A febre é uma doença? Não. A febre é uma manifestação do organismo, indicando que tem alguma infecção, alguma coisa errada lá. Uma disfunção. Isso. Tanto que você, quando toma um antitérmico e você retira a febre, leva mais tempo para você curar a infecção. Então, os especialistas dizem, se você manter uma febre assim estável, né, não muito alta, mas é mais fácil debelar a infecção. Então, a febre é um sinal do organismo, ser nervoso, aumenta a temperatura do seu corpo, para avisar para você que você está com alguma infecção. Mesma coisa a depressão. A depressão não é uma doença que precisa ser tratada com medicamento. Não, a depressão é um sinal... Uma manifestação. Uma manifestação do seu psiquismo que você está vivendo de uma maneira inadequada. Inadequada. Muito bom. Obrigada, viu? Que conhecimento. Foi maravilhoso. Muito bom. Eu que agradeço a oportunidade de poder aqui estar falando. E vamos falar do livro dele, que eu não mostrei, gente. Olha lá. Demônios ou Hormônios? Ansiedade e depressão, sob a ótica das vidas passadas e outras temáticas psicológicas para a nova era. Ó, gente, deixa eu mostrar aqui, meninos, deem um aqui, tá bom? Deem um zoom aqui no livro dele. Então, eu quero ler. Esse é seu. Ai, obrigada, obrigada. Muito obrigada mais uma vez, que você continue na sua missão desta vida, né? Que é ajudar as pessoas, todos nós, né? Principalmente usando essa ferramenta tão democrática que é a internet, trazendo esse conhecimento através do autoconhecimento para as pessoas, se conseguirem alcançar a cura. Tá bom? Muito obrigada. Gente, muito obrigada mais uma vez por ter você aqui no Agora é a Hora. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais e para você curtir esse episódio. Então, aquela pessoa que você conhece, né, o seu familiar ou um amigo, ou envie em grupos de WhatsApp, que você sabe que aquela pessoa está precisando obter essas informações, que está passando por um quadro depressivo, ou já toma essa medicação há muitos anos, encaminhe esse vídeo, compartilhe e comente. Deixe aqui para mim a sua pergunta, porque assim a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e passa a entregar não só para você. Eu continuo ajudando não só você, como também outras pessoas, tá bom? Então, gratidão, é uma honra ter você aqui comigo e até o nosso próximo episódio.